Bom, galera, hoje a gente vai fazer a aula 23. A aula 23 a gente vai falar um pouco sobre o POP. O POP ele é uma ferramenta que a Testworks, lá nos Estados Unidos, que é uma corretora extremamente especializada em opções, utiliza, e que aqui no Brasil, através da Nelogica, que é a dona do Profit, a gente consegue ver esse POP. O POP, o que, que ele seria? Seria a probabilidade da operação que você está montando em opções, qual que é a probabilidade dela dar lucro. Então, imagina você montar uma trava de alta, uma trava de baixa, ou comprar um pozinho, ou fazer uma venda coberta. Através do POP, a gente consegue ver se realmente a gente vai ter lucro nessa operação, ou se não vamos ter lucro nenhum, ou que a possibilidade dela seja pequena, né? Então, é uma ferramenta que, se você montar e você já enxergar qual que é a probabilidade, muitas vezes você vai ou desistir ou vai tentar montar uma estrutura um pouco mais apartada, né? Um pouco mais legal nesse sentido, tá? Então, POP é a Probability of Profit, por isso que a gente tem esse nome POP, e ela é a combinação de três instrumentos, né? Quando você compra, você tem uma ação no mercado à vista, né? Uma ação qualquer, as opções de compra e as opções de venda. Então, basicamente é nessa combinação de put, calls e ação que o POP ele vai mostrar qual que é a probabilidade que você teria de lucro nessa operação, tá? Com isso, você fazendo POP, você consegue ver o nível seu de proteção e o seu nível de rentabilidade de risco e retorno, né? Então, esse que é o ponto legal. O POP, ele justamente é uma estatística, tá? Um modelo de probabilidade estatística, que dá para a gente ver via Profit. Só que Profit, no módulo, naquele módulo mais caro, geralmente o Ultra, ele tem esse campo onde você monta a estratégia e ele mostra qual que é o POP dela. Tá? Então, pelo Profit vocês conseguem fazer. Pelo FlexScan, que era uma ferramenta da Orama, que agora a Orama foi comprada pelo BTG, e essa ferramenta tem dentro do BTG, a gente também consegue ter acesso a esse módulo, tá? Então, vocês conseguem ver esse módulo. O OpLab também tem um POP, tá? O OpLab é uma ferramenta própria para opções, ele também tem esse módulo que a gente conseguiria visualizar essas informações, tá? Então, é uma ferramenta bem legal nesse sentido. Então, com isso, vai facilitar a sua decisão de entrada e saída para esses trades, né? A partir desse cálculo, ele obtém-se uma porcentagem que representará a probabilidade de ganho na operação, né? Então, a gente consegue, mais ou menos, ter essa noção, né? Deixa eu só abrir aqui para ver se eu consigo mostrar mais ou menos como é que é a tela para vocês. Então, por exemplo, quando você monta uma trava de alta de algum ativo, ele vai mostrar nessa trava de alta se você tem uma probabilidade real de ganhar uma grana ou se não existe nenhuma probabilidade ou probabilidade muito baixa. Então, às vezes, você vai montar uma trava de alta que é baratinha, sabe? Montar uma trava de alta, sei lá, com 2 centavos, 5 centavos. E aí, quando você vai ver a probabilidade, é de 20%. Então, é 20% que você tem de probabilidade de lucro. O ideal é que você puxe pelo menos para cima de 50%, né? Para você ter uma chance, de certa forma, real, mesmo que você pague mais caro nessa operação. Então, esse é o ponto legal. Tá? O POP ele vai classificar qual? Ele vai ter alguns pontos em questão que a gente precisa. É o preço do strike, é o primeiro ponto. O segundo ponto seria a quantidade de tempo até o vencimento. Então, se tiver um tempo mais curto, um tempo mais longo, tudo isso vai calcular no POP. O preço da ação também, né? Então, ele vai colocar como referência e a volatilidade da opção. Então, basicamente, sendo todos isso.
Como que a gente interpreta o POP? O POP é basicamente isso, vai mostrar a nossa análise de risco e retorno. Ou seja, quanto maior o valor do POP, menor será o risco. E como de conhecimento como regra de mercado, quanto menor o risco, menor será o retorno. Né? Então, se tem um POP alto, provavelmente o retorno vai ser baixo. Né? E se tiver um POP baixo, provavelmente o retorno vai ser muito alto, mas o risco também é elevado. Então, o risco e retorno através do POP é uma mensuração de como que você poderia driblar o percentual da sua carteira se tiver negativo ou se tiver positivo, tá? Então, esse que é um ponto bem legal. Vamos ver aqui se eu consigo abrir aqui o módulo aqui, ou mostrar pelo menos para a Neológica, onde a gente consegue ver essa informação. Opa, aqui, né? Vou abrir aqui agora. Ó, aqui, vocês conseguem familiarizar pela tela, porque essa tela é do Profit, e aqui é um material, inclusive, da própria Neológica. Aqui, basicamente, ele montou nessa simulação uma trava de alta, né, de Banco do Brasil, né, Bibas, ó, Bibas L369 com Bibas L365. Como que é a trava de alta? Você compra essa 369 e você vende essa 365. Isso é uma trava de alta. Então, basicamente, você está apostando na alta do ativo. Deixa eu só ver se nessa tela tem preço aqui, mais ou menos. Acho que tem lá em cima. Ó. Preço do Banco do Brasil, R$ 36,20. Ó. Aí aqui ele está montando uma 36,31 com a 36,56. Bem curtinha, tá? 36,20 para 36,31 e 36,56. Ela é bem curtinha. É uma alta pequena de Banco do Brasil para essa trava de alta da lucro. Reparem que você comprou a mais curta, né? Você compra a call mais curta, então você compra essa call 360, que é a mais curta, e você vende a mais longa, né? Em termos de strike, que é 36,56, que é a Bibas L365. Então você comprou a curta, pagou 88 centavos, você vendeu a longa, recebeu 73 centavos. Então aí você tem você recebe aí você tem um custo, no caso, no final, de 15 centavos, aparece ali, ó, custo de mercado. Qual que é o ganho máximo dessa trava? R$ 10, né, seria o lucro máximo. E o prejuízo seria 15. Por que o prejuízo? Porque você gastou 15, então o máximo que você pode perder é 15. Né? Então, assim, você pode perder 15 e pode ganhar 10. Teoricamente, não é uma grande proporção, mas a probabilidade dela até que é razoável. Nesse caso é 47%, tá? Olha lá o campo POP que está em amarelo, 47%. Esse POP, ele só vai mostrar em ferramentas pagas, né? Ou Pilab, ou Trader Hunter, ou o próprio Profit, né? Desconheço de você achar esse número de POP numa ferramenta gratuita. O FlexScan era gratuito, mas dizem que quando você boleta por ele, você paga a corretagem pelo FlexScan.
tá? Então, aqui é mais ou menos onde a gente tem esse pop aqui, né? Então, é bem facinho nesse sentido. Então, ali a gente consegue. Para melhorar, talvez a gente possa montar uma call abaixo dos 36,31 na compra e encurtando mais esse spread aí. Aí talvez o pop aumenta, mas também o lucro fica menor. Se aqui você estava com lucro máximo de R$ 10, num pop melhorado, você vai ter um lucro máximo de R$ 8, R$ 5. Acaba diminuindo bastante essa questão do lucro. E aí, no texto aqui mesmo fala que é uma trava de alta, né, dá para identificar bem legal, e o pop dela é de 47%, tá? Então, assim, ele vai ser bem legal nesse sentido, vai te ajudar bastante no momento da montagem da operação, e é para isso que o pop ele vai servir. Ele não tem uma outra serventia a não ser mostrar qual que é o risco e qual que seria o potencial de retorno dessa operação. O pop ele vai servir para tudo. Você vai conseguir montar um pop numa trava de alta, numa venda coberta, numa num pozinho, numa compra de pozinho. Então assim, ele é basicamente, vamos dizer que ele tem infinitas possibilidades. Muitas vezes, se a pessoa já tivesse conhecimento que existe o pop, que o pop vai definir muitas vezes qual que é o risco que você está assumindo, qual que é o lucro que você espera, muitas vezes a pessoa já até desistiria de montar operações muito mirabolantes ou operações que não tem nenhuma possibilidade de dar lucro. Igual aqueles pozinhos OTM que a pessoa compra com delta 2, com delta 5, a opção em 2 centavos, em 3 centavos, tipo a probabilidade de dar lucro é de 10%. Às vezes a probabilidade é de 5%. É um negócio extremamente absurdo, né? É absurdo a questão dessa probabilidade, né? Então acaba ficando muito, muito, muito complexo. Ou entrou vendido na ação e entrou comprando call. Existe estratégia disso, que você entra vendido na ação e compra call dessa mesma ação. Então você coloca ali, né, a operação toda, e aí ele monta. O legal ali do Profit é que do lado direito vocês vão ver que aparece o POP, e do lado esquerdo mostra o gráfico de payoff. Então, assim, é muito bacana. Parece até as gregas, né, delta, gama e o teta, a volatilidade implícita da opção também. E o último campo, a gente consegue ver o POP. Então, assim, é bem, de modo geral, é uma operação bem tranquilinha de se montar, bem bacana. Só ver aqui se eu consigo logar aqui no módulo do FlexScan. Vamos ver se o BTG ainda deixou ativo ou o BTG desativou. Se eu conseguir logar aqui, a gente faz uma pequena simulação. Tá? Eu acho que ele não vai deixar. Não, ele não vai. O FlexScan eu vou ter que provavelmente ver se eu consigo um reset desse FlexScan para a gente poder fazer algumas simulações, porque aqui ele não tá no meu ambiente. Vamos ver se eu consigo fazer aqui com outro login. Vamos ver se vai. Não, ele não vai. Mas essa ferramenta do FlexScan, agora ela é do BTG. Ela, em teoria, também consegue, se conseguir fechar pelo BTG, vocês conseguem ter uma ferramenta gratuita, onde vocês podem montar a operação nessa ferramenta
muitas vezes não faz por ela, só monta para ver a probabilidade dela, e depois entra no HB, no Home Broker, e faz a sinalização dela. Tá? Faz a finalização e aí fica muito mais fácil nesse sentido. Bom, do POP é um tema bem tranquilo, né? É mais para questão de conhecimento de que existe essa ferramenta e que muitas pessoas não têm noção do que ela funciona. No Profit a gente pode depois, quando vocês tiverem Profit para montar, a gente consegue montar a estratégia, vocês conseguem visualizar ela. E aí, montando, a gente consegue ter a base de quanto que temos de risco nessa operação. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa parte, né? Uma aula mais assim, caráter formativo. E até as próximas aulas.